O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. A diretora-geral da empresa que projetou o Buran, o ônibus espacial soviético, anunciou que está trabalhando em uma nova espaçonave com asas reutilizável há mais de um ano e espera colocá-lo em voo em até 5 anos. O Buran foi a resposta soviética ao programa dos ônibus espaciais dos Estados Unidos. Similar em capacidade, mas com algumas diferenças de design, ele realizou um único voo sem tripulação em 1988, antes de ser aposentado. Agora, Olga Sokolova, da empresa NPO Monia, diz que um substituto está em desenvolvimento. Um mock-up em tamanho real teria sido exposto em um pavilhão fechado de uma exposição militar russa em 2020. Atualmente, esse não é o único veículo reutilizável com asas em uso ou desenvolvimento. A Força Espacial Americana já opera o X-37B, mini-ônibus espacial não tripulado desenvolvido pela Boeing, e a empresa Sierra Nevada desenvolve o Dream Chaser, outro veículo similar ao antigo Shuttle, mas bem menor, que eles esperam usar no futuro para voos tripulados e não tripulados. Cássio, é sempre legal ver os russos falando, mas não costuma ser tão legal ver eles fazendo quanto falando, porque não tem feito muito, falam muito e não fazem muito. Aí tem algumas perguntas que esse projeto imediatamente desperta em mim. A primeira pergunta é a seguinte: é uma comparação própria ou imprópria com o Buran? O Buran era igual o ônibus espacial americano, capacidade de levar 20 toneladas para a órbita baixa, tinha 100 toneladas de massa, era um trambolhão. Esse novo Buran vai ser um Buranzinho, como é o X-37B ou como o Dream Chaser? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: o Buran, diferentemente do ônibus espacial, ele precisava de um foguete para ser lançado, né? Os motores não ficavam no orbitador como ficavam no ônibus espacial, era um foguete. Então acoplava o Buran ali ao lado do foguete, ele era basicamente um planador que voltava do espaço. Esse foguete Energia não existe mais. Vão desenvolver um outro foguete para lançar esse Buranzinho? Ou vão usar um dos que já estão por aí, Proton, Soyuz? Então assim, e por último, de onde vai sair o dinheiro para em 5 anos esse negócio virar uma espaçonave que está em uso? É mais conversa fiada dos russos, você acredita? E vou mais longe, qual é que você acha que é o futuro de espaçonaves com asas? Porque chegou a ser um paradigma com o ônibus espacial, o ônibus espacial acabou tendo um monte de problemas de segurança, e aí agora tem um tal de Elon Musk que só quer pousar a espaçonave em pé, não quer mais esse negócio de asa. Você acha que ainda tem espaço para esse tipo de veículo hoje? Um monte de pergunta, desculpa. Então, eu acho que começando pelo começo, ninguém sabe, né, se é realmente um mini Buranzinho, se é um Buranzão, que diabo é, foi aprovado, né, quer dizer, foi mostrado numa feira militar, um pavilhão fechado, algumas pessoas tiveram acesso, mas é isso que a gente ficou sabendo através aí do noticiário. A gente não tem a noção da dimensão, se vai ter o mesmo design, né, do próprio Buran, a coisa não deve mudar muito de figura, como eles mesmos disseram. As leis da aerodinâmica, né, são as mesmas na Rússia e nos Estados Unidos, isso quando apareceu o Buran e foram acusados de espionagem. Mas a grande questão é, será que vai ser realmente um Buranzão, né, um Buran ou uma miniatura deles? A questão os militares parece que estão interessados, então indo já para essa questão da verba e do prazo, os militares parecem que ficaram muito interessados e estariam por trás da maior motivação. Bom, se entra interesse militar, se entra recurso militar, você pode acreditar que vai ter continuidade, pelo menos, né? A coisa não vai ser abandonada assim de todo numa primeira expectativa. Agora, realmente, para estar em 5 anos, tem que ser alguma coisa mais avançada do que um mock-up apenas, né? Teria que ter já um protótipo, alguma coisa em estudo ou túnel de vento. Para isso você não precisa fazer 1 para 1, mas se a coisa estiver realmente do jeito que foi divulgada no mockup em 5 anos, não deve sair. A questão do lançador é também difícil de você equacionar agora, né? Mas eu não sei se vocês vão amarrar um monte de
de próton junto e fazer ele subir, enfim, né, o que seria mais viável nessa altura do campeonato. A Dream Chaser, que você estava falando, inclusive, ela foi cogitada como se saísse a tempo, né? Ela foi até oferecida para o ex-presidente dos Estados Unidos, o Laranjão lá que se mandou, para consertar o Hubble, né? Fazer mais uma missão de reparos e esticar a vida útil, mas do jeito que estão as coisas, eu também nunca mais ouvi falar nada. O tamanho talvez não fosse apropriado, mas enfim, era uma ideia. Agora, quanto à questão das asas, eu acho que é uma alternativa, né? Porque você vê que só a SpaceX está trabalhando para dominar essa tecnologia, essa estratégia, e por enquanto a gente está vendo grandes shows pirotécnicos, está chegando perto de dominar. Não estou dizendo que não vai dominar e vão abandonar, vão, tá? É uma questão aí de pouco tempo, mas assim, eu acho que para eles partirem do zero, ou qualquer outra agência espacial partir do zero para tentar dominar essa técnica bem mais crítica e perigosa, eu acho que ainda tem futuro a parte das asas, né? E você fazer uma aterrissagem com controle ali das manobras e evitar todo esse risco de você parar em pé e por questão aí mínima, né, pressionar lá os tanques de combustível e tudo ir para o ar, principalmente quando estiver falando de voos tripulados. Lembrando que não são só essas duas alternativas, né? Você pode, pousar na vertical como o Starship está tentando fazer, você pode pousar com asas numa pista como um avião, e você também pode fazer um splashdown ou um touchdown, que é basicamente cair, você cai de paraquedas e tudo bem também, né? Então eu não sei, cara, eu acho essa coisa, eu acho legal, porque eu acho que os veículos com asas são os mais charmosos, são os mais bacanas, são os mais legais e os mais complexos, então tem um certo apelo, mas a gente vê, por exemplo, você citou o Dream Chaser, a situação do Dream Chaser, ele entrou na disputa com a Boeing e com a SpaceX, aliás, com a Orbital e com a SpaceX pelo transporte de carga. Não entrou na primeira leva. Entrou também na disputa pelo transporte de tripulação. Não entrou na primeira leva. Agora parece a NASA está fazendo uma segunda leva de contratos de carga e vão incluir o Dream Chaser. E aí pode ser uma forma de impulsionar o desenvolvimento. A Sierra Nevada é uma empresa que tem tecnologia, tem a capacidade de fazer, mas ainda assim o fato de que ela tem sido sistematicamente preterida dá a entender de que isso não é uma prioridade. Por outro lado, não vamos fingir, eu acho que você tocou uma coisa muito importante aí, que um interesse militar de um país como a Rússia, que está recrudescendo no seu discurso contra o Ocidente, não vá mobilizar também o lado americano e não comece a aparecer mais voos do X-37B, o Dream Chaser não ganha uma grana, talvez uma versão militar para uso pela Força Espacial. Acho que meio que abre o leque, de certa maneira traz de volta a moda, né? Se não for só cortina de fumaça, né? Exatamente. Vamos pensar que não seja só para jogar para a galera, né? Mas aí realmente você começa a pressionar, né? E aliás o Buran nasceu assim, né? Pressionado por causa dos ônibus espaciais. E aí você começa a pressionar a indústria, pressionar o governo, eles vão aparecer com outras soluções e realmente a coisa fica mais competitiva. Mas então realmente a questão aí do novo Buran tem várias possibilidades, e se tiver realmente uma ideia por trás de fazer uso militar também, além do uso comercial, eu acredito que vai ter algum futuro, sim. Voltamos a falar lá dos voos com veículos com asas, né? É bastante interessante, mas assim, eu acho que ele tem uma sobrevida, né? Pra falar a verdade, ele ainda deve durar algum tempo, caso entre de novo, né? Caso saia a Dream Chaser e o próprio Buran 2 aí, tem assim uma certa sobrevida, mas eu acho que o futuro vai ser realmente fazer manobras como essas, né, que o Starship está fazendo. Eu acho que vai ter realmente a vertente vai ser essa, mas enquanto não for uma tecnologia, um procedimento dominado, ainda vamos batalhar pelo que a gente sabe, né, que é mais fácil, mais tranquilo de se fazer e de fazer a acreditação também.